Vamos falar então agora sobre concepção do sistema de abastecimento, tá? O que é concepção? Pensar na concepção do sistema é pensar nas partes que compõem o sistema de abastecimento. É pensar desde de quando eu vou pegar a água que está lá no rio, ainda sem tratamento, e vou fazer ela chegar na minha casa quando eu abrir a torneira e ter uma água ali com qualidade, com pressão, com quantidade suficiente. Então, isso é pensar na concepção do sistema. Na disciplina, a gente pensa na concepção como um todo, tá? A gente vê cada parte do projeto. De repente, no dia a dia de vocês, né, na rotina de trabalho de muitos aí, às vezes vocês vão fazer o projeto, vou fazer o projeto só da adutora aqui dessa... não, meu projeto é só da captação. Não, vou fazer agora um projeto de distribuição, do loteamento. Tudo bem. Mas o que é importante é a gente ver o todo aqui na disciplina. Dificilmente vocês vão fazer um projeto todo. Pegar, olha, eu vou fazer um projeto de uma cidade inteira, desde a captação até a elevatória, adução, distribuição, reservatório, tratamento. Não, normalmente a gente pega algumas etapas do processo para fazer. Mas no curso, é claro, vocês têm que ver tudo, né? Tem que ver todos os processos, a gente passa por eles. Então vamos ver algumas partes constituintes desse processo de abastecimento de água. Olha que interessante. Isso aqui é um projeto, seria uma concepção completa ali no sistema de abastecimento, composto por um manancial. Manancial seria o local ali onde eu vou fazer a captação da minha água, né, para ser distribuída. Depois, junto a esse manancial, né, colado nele, eu tenho que ter a minha estrutura de captação. Então, é aqui na captação que eu vou instalar dispositivos para fazer a água sair do meu manancial e entrar num canal para tirar areia, remover galhos, folhas, enfim. Seria uma estrutura que eu dimensiono ela para garantir ali que a água saia do manancial e venha uma qualidade um pouquinho melhor, né? Sem pedra, sem areia, sem galho, enfim. Porque depois ela passa por uma bomba, ela pode passar por uma bomba. E esse sistema de bombeamento a gente chama de estação elevatória de água bruta. Ô Brito, sempre eu vou ter uma estação elevatória de água bruta? Não. Se o teu curso d'água, se o teu manancial está numa cota mais alta do que tua estação, vai por gravidade. Se o teu manancial está numa cota menor do que tua estação, eu tenho elevatória de água bruta. O que vai transportar essa água? São as tubulações que a gente chama de adutora. Se ela transporta água bruta, ou seja, antes do tratamento, adutora de água bruta. E se ela transporta água tratada depois do tratamento, adutora de água tratada. Qual que é a diferença de adutora e rede? A adutora ela não distribui água, tá? Para consumo final. Ela só distribui água para as unidades. Então ela vai transportar água para a estação, transportar água para o reservatório e vai transportar água para a rede de distribuição. Mas ela não vai distribuir para o consumidor final ali, diretamente na tubulação de adutora. Então ela é única, ela tem dimensões maiores. E chegando num ponto, ela entra na rede de distribuição. Aí sim você vai ter nas redes a ligação predial ali para cada residência, né? Para cada economia. No meio disso a gente tem o tratamento, né, dessa água, que nessa disciplina a gente não vê, porque vocês têm uma disciplina específica de tratamento de água. Então nessa aqui não dá nem tempo de ver. Essa água, depois que sai para a estação, ela vai para um reservatório. Aqui eu posso ter uma elevatória também de água tratada, se caso meu reservatório ficar numa cota mais alta do que a estação. Eu posso ter elevatórias ou não. Desse meu reservatório, a água vai para distribuição. E por que eu tenho um reservatório? O reservatório, a gente vai ver na aula dele, mas já para adiantar, ele tem uma função muito importante. Por quê? Tudo isso aqui, desde a captação, o tratamento, normalmente a gente trabalha com vazões constantes. Ou seja, o que eu capto é constante. A vazão que minha estação consegue tratar é constante. Tem oscilações, mas ela é muito pouca essa oscilação. E o meu consumo de água no meu bairro, no meu município, é variável. O consumo não é constante. Da meia-noite às 6 da manhã, o consumo é muito pouco. Do meio-dia, no horário de meio-dia, no horário das 5, 6 da tarde, o consumo é muito alto. Quem regula essa distribuição? O reservatório. Porque quando o meu consumo está menor, meu consumo de água
está menor do que a água que está chegando da estação, o reservatório enche. Quando o meu consumo de água está muito maior do que o que está vindo para a estação, o reservatório ele vai diminuir e ele vai fazer esse papel. Enche quando o meu consumo está baixo, então ele armazena água. E quando tem um consumo muito alto, que só o que está vindo da estação não dá conta, ele esvazia para garantir ali a água com quantidade, pressão, qualidade suficiente. Mas tudo isso a gente vai ver com detalhes em cada parte aí do sistema que a gente for trabalhar, tá? Então, uma água ela tem que ser qualidade boa, em quantidade adequada e pressão suficiente. Por que eu estou insistindo na pressão? Porque tem que ter pressão, tá? A água tem que chegar no teu chuveiro e sair com uma pressão que é definida por lei, tá? É por norma, quer dizer. Tem uma norma que define as pressões mínimas e máximas. Não pode ser muito alta, porque senão vai estourar a tua torneira ali, não vai dar conta o teu registro de suportar a pressão, mas também não pode ser muito baixa, porque tem que sair água no chuveiro, tem que sair água na torneira, enfim, tem que chegar numa caixa d'água, enfim. Então, tanto qualidade quanto quantidade e pressão são os 3 fatores importantes ali que uma água tem que ter. E o meu sistema de abastecimento tem que ter. Normas. Está aqui uma lista de normas, tá? A que a gente vai ver hoje é essa primeira aqui. Cada aula a gente vai ver uma, tá? Essa aqui de poço a gente não dá em aula, porque sistema matéria, captação de água subterrânea. Vocês devem ver essa norma, então isso aqui a gente não vê. A gente vai ver captação de água superficial. Vamos ver a parte de bombeamento, que é a parte de elevatória, adutora, tratamento de água a gente não vai ver, porque não vê isso na disciplina, reservatório e rede. Então, todos essas normas a gente vai vendo durante a disciplina e vai ter muita informação que é de norma. Ó, pessoal, a pressão tem que ser 10,50. Ó, aqui a velocidade tem que ser entre 0,8 e 3,2. Ah, Brito, mas de onde você está tirando disso? De norma. Estamos tirando de norma para fazer os projetos. Na aula de hoje, vamos ver a primeira norma aqui, né? Alguns dados dela, que é referente a estudo da concepção do sistema público de abastecimento de água. Eu acho que é óbvio para vocês que para eu fazer um projeto eu tenho que estudar primeiro quais são as possibilidades. Eu acho que é óbvio. Por quê? Eu tenho um município que eu preciso levar água. Primeiro, essa água vai vir da onde? Ah, é do manancial superficial ou vai ser de um poço? Eu vou fazer um poço profundo para obter água dele. Esse manancial, qual que é o tratamento que ele vai me demandar? Um convencional, um simplificado ou vai demandar um tratamento avançado? Será que não tem outro manancial ali perto que gera uma água com melhor qualidade, que fica mais barato o meu sistema de tratamento de água? Será que se eu pegar muito longe esse manancial, não vai ficar muito caro o meu transporte dessa água? Tudo isso é estudo de concepção. É você estudar passo a passo qual é as exigências do seu projeto e quais são as possibilidades. Por isso, existe uma lista de estudo que tem que ser feito, uma lista de coisas obrigatórias que tem que ser feitas, tá? E é isso que eu vou passar aqui para vocês também rápido, mas só para você ter uma noção que existe uma sequência lógica, tá? Para se fazer esse estudo de concepção. Então, quais informações são importantes? Eu preciso, então, estabelecer, nesse meu projeto, nesse meu estudo de concepção, um conjunto de conclusões, né? Referente ao estabelecimento de diretrizes, parâmetros e definições necessárias e suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar. Eu tenho que conhecer ele inteiro, pessoal. Eu tenho que fazer levantamento topográfico, ver questão de cota, do solo, uso e ocupação, por onde eu vou passar essa tubulação, tudo. O levantamento, ele é completo, ele tem que ser feito de tudo, tá? Então, assim, é muito estudo, são muitas coisas que a gente tem que fazer para conseguir garantir ali um projeto adequado de abastecimento. E eu vou listar aqui para vocês quais são esses passos, qual é essa sequência para vocês garantirem ali depois um projeto bem feito. Tudo isso está em norma, tá? Então, se vocês forem seguir a norma, vocês vão seguir exatamente o que eu coloquei aqui. Então, primeiro, identificar e quantificar todos os fatores que vão interferir, né, que são intervenientes. O que é? Tudo, pessoal. Vai ter que fazer uma travessia de uma avenida muito movimentada, tubulação. Eu vou pegar essa água muito longe, eu vou ter que contratar alguma empresa especializada para fazer alguma coisa
que nessa região não tem mão de obra para fazer, tudo, simplesmente todos os fatores. Segundo, um diagnóstico do que já existe. Isso aqui é importantíssimo, tá? Você conhecer o que já existe para você saber o que você vai precisar aumentar, se o que já existe vai conseguir satisfazer uma demanda sua. De repente você já tem uma adutora que existe, será que ela consegue transportar um pouquinho mais de água para o teu loteamento? Ou você vai ter que fazer uma outra adutora? Eu não sei. Você tem que conhecer o sistema existente, fazer um diagnóstico e ver se ele suportaria uma vazão maior de transporte de água e tudo mais. Ah, mas aí eu vou ter que mudar a bomba. Vai ter que mudar a bomba, vai gerar mais perda de carga, vai gastar mais energia, mas de repente é mais barato que fazer uma outra adutora. Então isso aí tá tudo dentro do estudo de concepção. Estabelecer os parâmetros básicos do projeto. É claro, já não vou definir os parâmetros específicos, porque ainda estou na fase de elaboração. Tanto é que a próxima etapa é o pré-dimensionamento. Vou lá e escolho 3, 4 alternativas, tá? Escolha, essa alternativa vai desse jeito, essa outra eu vou por esse caminho, tudo. Feito esse rol de alternativas, né? Eu vejo aquela que é mais adequada mediante comparação técnica, econômica e ambiental. Sempre, tá? De repente não é aquela mais sofisticada que é economicamente melhor e ambientalmente melhor. De repente, ambientalmente melhor também não é aquela que a técnica é melhor ou economicamente ela é melhor. Tem que ser esses três. Ela tem que ser adequada ambientalmente, tem que ser econômica e tem que ser tecnicamente de acordo com o que existe de melhor na engenharia, né? De acordo com o que as normas exigem da gente. E depois, por último, a gente estabelece, né, o projeto, as quantidades de serviços a serem executados, seria já o projeto executivo dessa obra de abastecimento, né, dessa concepção como um todo. Então aqui está também tudo isso, esses objetivos da concepção, tudo descrito lá dentro da norma, sem grandes problemas para vocês também. Agora é que vem a lista de tudo que precisa ser feito. Eu vou passar aqui para vocês só para você ter uma noção. Por exemplo, que tipo de estudo eu preciso fazer? Primeiro, você tem que caracterizar a área de estudo. Como é que eu caracterizo? Primeiro, levantando as características físicas, topografia, localização espacial, classificação da vegetação, entre outros. Característica referente ao uso e ocupação do solo, vendo a questão do plano diretor, uso e ocupação atual, se tem algum plano, um outro plano de parcelamento do solo ali que você vai ter para o município. Então, isso é importante a gente ter essa caracterização. Aspectos sociais e econômicos, renda, emprego, mão de obra disponível, é aquilo que eu falei para vocês. De repente a gente quer propor alguma coisa que a gente não tem nem mão de obra para conseguir executar aquilo naquela região. Então a gente vai ter que pensar numa coisa mais simples. Quem que vai operar esse sistema? Quem vai tocar esse sistema? Será que eu vou colocar uma coisa super moderna de automatização, de fecha a válvula, abre a válvula, tudo automático em função da pressão, mas lá dentro da companhia eu tenho um computador velho que mal funciona, enfim. De repente não é a melhor opção, tá? Isso é importante a gente ter em mente, porque dependendo da região, do município, a gente vai encontrar situações muito distintas, tá? Então não existe o correto, existe aquilo que você vai conseguir atender a demanda e vai ser possível se fazer nessa região, nesse local. Sistema de infraestrutura, condições sanitárias, como é que está a água? Qual que é a demanda que está faltando, né? Questão de perda, esgoto, como é que é meu resíduo coletado, como é que está passando minha tubulação de esgoto, tudo isso é caracterizar a minha área de estudo, né? Eu tenho coleta, eu tenho fóssil, eu não tenho, você tem que conhecer isso. E o segundo passo, isso aqui era o primeiro, o segundo passo é a análise do que já existe, que é basicamente fazer uma descrição e um diagnóstico. Isso aqui, pessoal, normalmente é feito em planos municipais de saneamento básico, tá? Eu fiz um plano diretor de saneamento do município de Cachoeira de Minas e lá, basicamente, tem tudo isso. Então, de repente, se o município já tem um estudo, né? Ele descreve, vê como é que é o sistema, quais são os problemas, para quanto tempo vai durar aquele tratamento, se aumentar muito a vazão, o tratamento de água. Será que minha estação comporta ou não? Tudo isso tem tanto a descrição do processo quanto o diagnóstico, do que já existe, o que tem lá,
Por onde passa os tubos, que tipo de material eu tenho nos tubos de adução, eu tenho coleta de água de chuva, não tenho, como é que é a minha perda. Então, tudo isso dentro desse diagnóstico, tá? E é importantíssimo, pessoal, porque tem muito sistema de abastecimento que o pessoal não conhece, não sabe aonde está passando o tubo e eles começam a quebrar a rua para descobrir. Será que está passando aqui? Vai lá e quebra. Não, acho que está mais para cá. Isso não é exceção, tá? Isso é regra. Muitas vezes isso é regra de algumas companhias. Você acaba não tendo conhecimento exato do que está acontecendo no teu município. É muito mais comum do que vocês possam imaginar. 3. Estudos e levantamentos dos planos existentes. Acabei de falar aqui, né, do plano de saneamento, um plano diretor também, que se tiver. Algum outro plano na área da Secretaria de Meio Ambiente do município também. Vale a pena consultar, ver se tem alguma coisa, um estudo mais avançado. Estudo demográfico e uso e ocupação do solo. Demográfico, para vocês conhecerem a expansão da população, saber se tem alguma limitação de crescimento daquela região, limitação física mesmo, né? Ocupação do solo é isso. Será que tem fisicamente capacidade desse município crescer para aquele lado? Qual é a capacidade? Que tipo de loteamento vai ser ali? De alto luxo, vamos dizer assim, né? Com áreas grandes de terreno, ou seriam condomínios mais populares, né? Enfim, tudo isso tem que ser verificado. Daí já entra nos critérios do projeto, que é definir consumo de água per capita, litros, habitante dia, coeficiente de variação de vazão. A minha vazão ela varia tanto durante o dia quanto durante o ano. E a gente multiplica essa vazão por uns coeficientes que a gente chama de K1 e K2. Vocês vão ver mais para frente como é que a gente calcula esse K1 e K2. Um relacionado ao dia de maior consumo do ano e o outro relacionado à hora de maior consumo nesse dia de alto consumo, porque você vai ter que atender essas vazões, né? E para quanto que é teu plano? O alcance quer dizer justamente isso. É para 20 anos? Então eu vou projetar a população para crescer daqui 20 anos. É para 30 anos? Então eu vou ter que saber minha população daqui 30 anos. Como é que vai estar essa minha região? Então isso seria esse estudo do alcance desse plano. Né? Para quanto tempo esse meu sistema vai ter que suportar ali. Demanda de água. Então, cálculo da análise de consumo. Além do consumo da população, eu tenho outras demandas, né? Por exemplo, eu tenho residencial, que a gente já viu, eu tenho comercial, eu tenho o industrial, eu posso ter um clube que vai demandar um consumo de água enorme, um quartel do corpo de bombeiros, por exemplo, que vai demandar um consumo de água maior. Então, eu tenho que fazer esse estudo de demanda e calcular elas, né? Para residencial, qual que é o meu consumo médio? É 200 litros por habitante dia. E por empresa? Para o comércio. Vai ter quantos comércios nessa região? Vai ser um setor mais comercial ou mais residencial? Não, vai ser mais comercial do tipo X. Tá bom. Então veja na literatura, restaurante, por exemplo, tem um consumo maior de água. Então quantos que mais ou menos um restaurante consome de água? E quantos mais ou menos vai ter nessa região de restaurante? Vai ser explorado essa parte de restaurante nessa região ou não? Então, são estudos, né? Não dá para saber. Quer dizer, hoje dá, né? Porque com o plano diretor a gente sabe se uma região pode ter um restaurante ou se não pode, se pode ter uma oficina ou se não pode, se pode ter um clube, um posto de combustível, tudo isso a gente consegue saber pelo plano diretor. E se puder, tem que meio que dimensionar. Quantos tem ao entorno? Será que cabe mais uns 2 aqui? Ou não tem, já tem muitos, aqui não vai ter nenhum provavelmente, enfim. Tentar prever isso. Eu sei que é impossível, porque o empreendedor vai definir depois que estiver pronto, né? Mas quanto mais informações tiver, melhor. Estudo do manancial. Então, vê se vai ser água superficial ou subterrâneo. Então, se for superficial, cota de inundação, qualidade, topografia, uso e ocupação do solo ao entorno desse manancial, porque isso vai influenciar o entorno, né? O que eu vou ter ali no entorno? Vai garantir uma qualidade de água boa o ano inteiro ou vai ter problema? Por exemplo, aqui em Poços a gente tem 2 situações interessantes, que é o abastecimento lá do Cipó e a da Saturnino. A Saturnino, por ser mais urbanizado, oscila muito a turbidez. Já na Cipó, não, por ser mais preservado o entorno, oscila menos, carrega menos. Quando chove, a vegetação acaba segurando mais os sedimentos, já uma área mais urbanizada carrega mais. Então, tudo isso vai influenciar, tá? O entorno desses mananciais. Subterrâneo, né, os estudos que tem que ser feito, hidrogeológico, qualidade de água.
E seleção, né? Do manancial. Isso feito nos estudos, a gente seleciona aquele que é melhor tecnicamente, economicamente e ambientalmente. Sempre, tá? Sempre a gente vai nesse tripé ali, que é o técnico, o econômico e o ambiental. Formulação das alternativas, então depois de fazer todo esse levantamento, a gente vai ter possibilidades, né? Então a gente tem a possibilidade de captar superficial, tem a possibilidade de captar esse subterrâneo aqui, tem a capacidade de, enfim, pegar um superficial mais distante, né? Eu tô viajando aqui, tá? Só para vocês terem uma noção que faz parte do estudo. Com o estudo a gente vai saber. Dessas possibilidades de concepção, a gente vai e pré-dimensiona todas as unidades. Captação, estação elevatória, linha de recalque, adutora, estação de tratamento, reservatório e distribuição. Nossa, Brito, tudo isso, pessoal, se vocês for fazer um projeto do zero para um município do zero, ou para um bairro do zero, enfim. Normalmente, já falei para vocês, a gente pega uma parte desse projeto e faz um loteamento, faz uma adutora, mas se vocês forem fazer tudo, tem que ser feito todos esses estudos. Então, a gente vai na situação mais complexa, porque depois o mais simples, vocês vão ter mais facilidade, né? Depois desse pré-dimensionamento, a gente vem estimar os custos de implantação, custo de operação, custo de manutenção, de administração. Propõe medidas que vai ter que ser mitigatórias e compensatórias para essas obras que a gente vai fazer. É importante, toda obra que a gente faz vai gerar algum problema que a gente vai ter que mitigar ali os danos ambientais ou compensar, né? E analisar as propostas na parte técnica, econômica, financeira, ambiental, sociocultural e comparar as alternativas. Comparando, chegamos então no produto final. Projeto detalhado, memorial de cálculo e desenho. Olha que loucura. Mas é meio que trivial. Se vocês pararem para pensar em tudo que a gente fez até onde a gente chegou. E por que tem a norma? A norma tem justamente para direcionar vocês, tá? A norma ela existe aqui, 12.211, para direcionar vocês nos estudos. De repente vocês vão ser uma empresa que vai ser contratada só para fazer a topografia da construção da adutora. Às vezes você vai ser empresa que vai ser contratada só para fazer o levantamento do uso e ocupação do solo ou em torno ali. Então, assim, não é tudo uma pessoa só que faz isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma equipe, são serviços diferentes, são empresas diferentes. Pode ter uma empresa só que faz tudo, mas é muito difícil. Seria uma empresa muito grande que demandaria ali muitos funcionários trabalhando. Eu quero dizer que isso aqui não é um trabalho de uma pessoa só fazer. Eu vou pegar e vou fazer... Eu vou abrir meu escritório, vou fazer tudo do zero. Não, não é assim. Então, a melhor solução, né, para o nosso sistema é a tecnologia mais apurada. Ela nem sempre é a mais econômica. Ela nem sempre vai ser a mais barata, tá? Porque ela tem que ser higienicamente segura, técnica e cientificamente segura, social e culturalmente aceitável, inócua ao meio ambiente e economicamente viável. Então, nem sempre o mais barato vai ser a melhor. Sempre naquele tripé. O ambiental, econômico e parte tecnológica, até o social entra um pouco ali, mas de repente mais a parte da tecnologia, ser uma tecnologia adequada também. Bom, quando a gente pega no geral, né? Quando eu penso na concepção do sistema, basicamente ela vai ser função de algumas coisas mais simples de imaginar, que é tipo de manancial, a topografia do local, os recursos financeiros disponíveis e a população a ser atendida. Então, todo aquele estudo que a gente fez vai se resumir basicamente em achar um manancial adequado e uma cota ali suficientemente boa que gera um projeto financeiramente, que o financeiro dele, o custo dele seja adequado e resolva o problema da população. Então, assim, agora eu vou mostrar para vocês uma situação, tá? Isso aqui na aula a gente fica um tempo conversando e discutindo, porque é uma análise interessante, ó. Faça uma análise comparativa entre os sistemas de abastecimento apresentados acima. Apresente as vantagens e as desvantagens de cada um dos sistemas. O que é o meu primeiro sistema? Esse aqui, ó. Então vamos chamar isso aqui de 1, esse aqui de 2 e o último aqui de 3. O que eu tenho nesse 1? No 1 eu tenho uma estação de tratamento de água convencional,
Eu tenho uma adutora que vai ter um comprimento total de 20 metros. É só fictício isso aqui, tá? Eu tenho uma altura manométrica, um desnível geométrico aqui, né? Para mandar para a estação de 80 metros. Eu vou ter um reservatório intermediário aqui, por gravidade, e a distribuição para minhas casas. Então, alternativa A, captação de água superficial sem acumulação. Aqui eu tenho um curso d'água natural, tá? Eu só coloco uma bomba aqui, não tem acúmulo com barragem nem nada. A situação 2. Então, o sistema 2 aqui, né? Tem uma estação de tratamento de água simplificado. Normalmente vai ser um curso d'água classe 1, né? Que deve ser uma simples filtração. Uma altura de desnível geométrico aqui de 30 metros para levar água do manancial até a estação. Um comprimento de 8 metros de tubulação. Porém, aqui eu tenho uma barragem. Ó. Isso aqui é uma barragem. Vou ter que fazer um barramento da água para conseguir fazer esse tipo de captação. Vou ter que ter uma acumulação. O resto é igual, né? O reservatório, a distribuição. E no 3, eu vou ter um desnível geométrico aqui do meu... Vai ser um poço profundo, a água vai ser de poço, né? Subterrâneo. O tratamento é uma simples desinfecção, porque eu não tenho... A qualidade é muito boa. Mas eu tenho um desnível geométrico aqui de 120 metros, porém com comprimento de adução depois que ela sai do solo ali de 4 metros. Vocês conseguem entender que as três são concepções possíveis? A 3 é muito interessante também. Você constrói basicamente ela no centro da cidade. Ali a gente coloca em metros, mas imagina quilômetros de distância. Imagina assim, se você consegue instalar um poço no centro da cidade, que pega no aquífero, o aquífero Guarani, por exemplo, e você consegue garantir o abastecimento ali sem construir adutora. Puta vantagem, tratamento simplificado, mas eu vou ter um puta gasto energético. Vou ter um gasto absurdo de energia. É possível? É possível. Então, assim, qual que é o melhor? No estudo de concepção, de repente, vocês vão ter que fazer a avaliação das três concepções, e ver aquela, economicamente, ambientalmente e tecnicamente, as três são adequadas. De repente, a barragem pode gerar um impacto ambiental maior, dependendo do que tiver no entorno, vai gerar algum dano ali no entorno? Pode gerar ou pode não gerar. Vai ter que ser... É uma barragem artificial que a gente vai fazer, enfim. Entendeu? Que a situação ela é interessante, ela é muito interessante, porque não existe resposta certa, tá? Existe você discutir possibilidades. Inclusive, isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui, eu dou desde quando eu entrei na Unifal, eu dou esse slide que eu acho que é uma coisa que faz a gente pensar. E uma vez isso aqui foi questão do ENAD, questão dissertativa. Não sei se algum de vocês fizeram. Para discutir, era justamente isso. Compare a diferença e mostre vantagem em alguma coisa. Eu falei, olha só, estamos acertando no ENAD, no que o pessoal está pedindo lá. Mas são coisas assim que a gente tem que ter, na visão de engenheiro, a gente tem que saber. O que é o abastecimento, o que é essas diferenças. Eu tenho mais cota, 120 metros, a opção 3. Mais só 4 metros, uma água super limpa. Tratamento é caro também. Desinfecção é dosar cloro sem parar. Convencional, sulfato de alumínio, cloro, corretor de pH, é caro pra caramba. Tem floculador funcionando, tem lavagem de filtro. Então qual que é o melhor? Tá aí uma boa pergunta. Aqui é a mesma coisa, depois vocês dão uma olhadinha no slide. São duas alternativas, principalmente para distribuição, tá? Aqui já é diferente. Aqui eu tenho um reservatório elevado que tem que distribuir água para essas casas aqui embaixo e para essas intermediárias aqui também. Acontece o seguinte, se a água vem direto daqui de cima para aqui para baixo, eu tenho uma pressão muito alta e eu não posso ter pressão superior a 50. Então o que eu posso fazer? Eu faço um reservatório intermediário, que é esse R3 aqui, e garanto o abastecimento com uma cota mais baixa aqui para essas casas. Aí a pressão vai dar adequada. Ou eu instalo uma válvula VRP, uma válvula redutora de pressão, que ela tem esse papel também de garantir. Aí eu tenho um reservatório só lá em cima. Qual que é mais interessante? Acho que esse aqui é interessante, que é mais fácil a gente avaliar, né? Bom, depende do quanto custa uma válvula VRP e quanto custa a construção de um reservatório. Tá vendo como essa decisão de repente é mais simples? Porque do resto não muda nada. Elas vão satisfazer a função, porque uma vai reduzir a pressão
e a outra vai equalizar a pressão com o reservatório. Aquela que for, de repente, a mais barata, economicamente mais viável, é a melhor opção. Então, não tem tantos aspectos a serem avaliados aqui. Viu que interessante? Primeiro tinha um monte de possibilidades, aqui já menos. Eu já tenho menos possibilidades. Vamos para alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? E aí a gente já também vai para o encerramento dessa aula. Eu vou desde o sistema mais simples até uns mais elaborados, tá? O sistema mais simples é o abastecimento individual, aquele que você tem numa propriedade rural ou, enfim, pensar hoje que tem casas ainda assim na área urbana, pode até ter, mas é pouco. Que é um poço que você escava na sua casa e você bombeia a água, de repente cisternas, né, na parte mais do Nordeste, de repente é mais parecido com isso aí. Você tem lá, acumula água, com o tempo você vai bombeando ela para a tua caixa d'água que vai ser distribuída. Mas nesse caso seria um poço raso com uma bomba submersível, sistema mais simples, normalmente muito usado em área rural para fazer o abastecimento. Alguns também, como a gente falou lá na evolução, que são chafariz, né, público, ou fonte. Aqui em Poços é interessante porque quando a gente estudou, quando eu estudei, né, essa disciplina, a gente via isso e falava, onde que tem um chafariz no meio da cidade? Isso aí não existe mais, isso aí não, tem cidades que tem, né? Poços de Caldas tem um monte dessas fontes, né? Que é mais ou menos esse o funcionamento. Você armazena água, ou você armazena próximo ao chafariz, ou você tem armazenamento lá, mais próximo da captação, né? Do pé da serra ali. E a água vem para o chafariz, tubulação. Então é um tipo de distribuição de água também. Não é individualizado, mas é em alguns pontos específicos ali da cidade. Esse aqui também, no começo do curso eu nem colocava ele, quando eu comecei a dar esse curso, porque abastecimento com água, caminhão-pipa, aí depois da seca daquela seca de 2015 que eu mostrei para vocês, que eu tive casos de amigos que compravam caminhão-pipa toda semana para abastecer porque não tinha água. Aí eu falei, vou pôr porque é uma possibilidade. Numa escassez gigante, num problema, você pode ter essa possibilidade. Você liga isso aqui lá na tua tubulação de chegada da tua casa e enche tua caixa da água e o caminhão vai embora e você aguenta ali 2, 3 dias com essa água do reservatório. É um absurdo, mas quando falta planejamento macro, é uma solução, né? De repente vocês vão ter que estar lá na empresa, vão ter que ter uma solução para resolver o problema. Exemplo 4, esse aqui é legal. Olha que interessante, isso aqui é aquele primeiro exemplo que a gente viu em aula, que a gente viu nessa aula, né? Que é o curso da água, a minha captação, minha estrutura de captação, minha elevatória aqui em cima, né? Estou falando na parte de cima aqui. Meu curso da água, minha captação, a minha elevatória, minha adutora, tratamento de água, reservatório e distribuição. Olha como que ela é o perfil dela. Eu não sei se quando vocês viram aquela imagem de planta, né, vocês imaginavam esse perfil. Então, não sei se vocês tinham essa visão quando vocês viram só essa vista aqui em planta, né, de como é que era. Por que eu tenho essa elevatória? Porque a minha cota do manancial está numa cota menor do que a cota da minha estação. Ó. Tem que mandar água nessa altura aqui. Para isso eu preciso de uma elevatória, preciso de uma bomba para fazer isso. E por que depois da estação eu não tenho mais bomba aqui para levar água? Porque minha cidade está numa cota mais baixa. E aí então eu só faço um controle aqui com o reservatório para garantir a equalização tanto de vazão quanto de pressão e beleza. Tá feito, um sistema convencionalzão ali de abastecimento. E essa aqui? Essa aqui já é diferente. É uma cidade, por exemplo, de litoral, plana, que não tem aonde eu pôr a estação. Então, eu tenho que ter elevatório em todos os pontos. Ó. Eu tenho elevatório para captar, para mandar para a estação. Dessa estação, mando para um reservatório aqui enterrado para mandar água para um reservatório elevado que vai distribuir para a minha cidade. Nossa, Brito, existe reservatório elevado, enterrado? Existe, vocês vão ver na aula de reservatório. Então, aqui, esse anterior aqui está apoiado, né? Apoiado no terreno. Esse aqui, está enterrado, que serviria como um posto de sucção, seria basicamente. E está elevado. Por que está elevado? Para garantir pressão na minha cidade. Ô Brito, mas se eu tenho uma bomba que já está mandando água, por que eu preciso de reservatório? Por que a bomba não manda direto para a cidade?
Aí tem um problema que vocês vão ver também durante o curso. Bomba, ela opera sempre numa faixa ideal, tá? Vocês devem ter visto isso em hidráulica. Devem não, vocês viram isso em hidráulica. Que é vazão e altura manométrica. Se você tem oscilando, tanto a altura, que seria mais consumo, né? Se tem mais consumo, maior vazão, você tem mais perda de carga, enfim, por causa das velocidades da água que vai passar no tubo. Você acaba oscilando. E essa oscilação gera uma bomba que vai funcionar mais parte do tempo fora do período do ponto ótimo ali de funcionamento. Isso é ruim. Fora também que você imagina a mecanização disso, né? Garantir mais vazão, menos vazão. Então assim, mas eu tenho um reservatório enterrado que ele poderia regular o fluxo. Pode, mas você tem que ter um sistema muito mecanizado, muito automatizado e vai ter que ter uma bomba, de repente, que vai ter que trabalhar, colocar 5, 6 bombas ali em paralelo, liga uma, liga duas, depende da vazão, para cada uma trabalhar sempre na melhor faixa. Já adianto, inviável, não existe isso. O que existe manda para um reservatório, do reservatório manda para a cidade. O que pode existir às vezes é, por exemplo, ter um bairro aqui mais afastado. Vamos supor que aqui é outro bairro da cidade. E eu preciso colocar aqui tipo um boost. É uma bomba só para aumentar um pouquinho a pressão na rede para chegar nessa minha cidade, nesse meu outro bairro aqui. Então isso pode acontecer, mas normalmente esse bairro ele vai ter um reservatório também elevado de jusante que vai abastecer quando não tiver muita cota e assim por diante. Vamos ver tudo isso, tá? Estou adiantando aqui só para atiçar vocês aí no conhecimento. Tipo 6 aqui também seriam captações mais subterrâneas, né, de lençóis que afloram ali no pé de morro, que aqui em Poços acontece muito, tá? Isso aqui é muito parecido com as captações que vai para as fontes, tá? Aqui em Poços. Você tem no pé do morro várias caixinhas que acabam entrando na água ali, por um sistema de filtro meio que natural ali, e dali vai para uma tubulação que leva até essa tubulação que vai para o consumo nas fontes, né? Nos fontanários da cidade. Então é uma possibilidade, de repente, até fazer o abastecimento da cidade como um todo, se for uma cidade pequena, ou um bairro, que vai garantir aquela água ali, pegando dessa região. Eu posso ter também captação através de drenos, aqui também é muito, muito semelhante, quando o lençol acaba aflorando no terreno, né? Também pequenas comunidades, de repente comunidades mais isoladas, você instala esses drenos tubulares, faz essa mistura ali de leito drenante de areia e pedra, coloca o tubo ali no meio e conforme o teu lençol ele vai aflorando, ele vai transportando essa água e pode abastecer ali uma fonte, pode abastecer ali algumas residências. Mas também subterrâneo e sempre para pequenas comunidades, tá? Isso aqui não é solução de abastecimento para cidades ou para loteamentos, não. Isso aqui é pequenas comunidades, comunidades mais isoladas que possam oferecer esse tipo de situação. É uma alternativa para eles. Poço horizontal também, quando você instala ali, escava um poço e instala essas tubulações, né, que vai fazer a captação de água no lençol ali por várias partes, né? Então, vai depender também do terreno. Esse tipo de poço você acaba tendo uma vazão maior de água que consegue ser captada. É uma solução. Não vamos entrar, na disciplina a gente não entra em captação subterrânea, tá? Porque a gente tem o Barizon, que ele é especialista, eu nem me atrevo a passar por esse assunto. Poço profundo, mesma coisa, aquela situação 3 lá do exemplo, né? Um poço profundo pega, por exemplo, do Guarani, leva a água direto para o reservatório, aqui eu tenho um tanque de cloração e já vai direto para o meu consumidor final aqui. Que eu falei para vocês, a vantagem disso é que de repente você consegue instalar esse poço no centro da cidade, então a tua captação vai ser no centro. O que você vai gastar com o adutor é muito pouco, porque já está ali, né, o teu sistema. Pode ser uma alternativa. E já vai para um reservatório, dali faz a cloração, a fluoretação e manda para consumo. Olha aqui que exemplo interessante. Isso aqui é o município de Jales, tá? Interior de São Paulo, perto da cidade de Votuporanga, que é da cidade onde eu nasci, que minha família é de lá. Lá a captação de água, até do município de Votuporanga também é captação subterrânea de poço profundo o poço profundo e é o aquífero Guarani. Profundidade de mais de 1.000 metros que faz a captação de água. Então, eu não tenho um poço só que vai abastecer a cidade, eu tenho vários, ó. Quer ver? Ó,
Eu vou circular aqui, porque eu não consigo apontar. Eu tenho o poço 1, eu tenho um poço 3, o 4, o 2. Eu tenho... Cadê mais? Outros aqui, o 6, o 5, o 10, o 7. Tá vendo? Tudo isso são poços que eu vou captando. E conforme a cidade vai crescendo, ele vai aumentando essa vazão de captação, vai mandando para poços de sucção ou para alguns reservatórios e vai fazendo a distribuição. Então vai ter lugar que eu vou precisar de reservatório para alimentar as zonas mais altas da cidade aqui. Então eu mando água para essa zona mais alta com reservatório. Vai ter reservatório que eu vou equalizar a pressão para uma zona mais baixa. Então aqui é a complexidade que é desse município aqui de Jales, o sistema de abastecimento. Depois vocês podem olhar com calma o slide, tentar entender. Não é o objetivo da aula agora mostrar isso, nesse nível de detalhe. Aqui, ó. Eu tenho, Brito, vamos falar um pouquinho mais complexo. Eu tenho cidade que tem parte baixa e alta. Como é que eu faço? Você divide, você cria zonas no teu município. Esse exemplo aqui, ó. A captação vem para a elevatória que me manda para a estação. Dessa estação, eu tenho uma complementação da captação por poço profundo, aqui embaixo. Vai tudo para uma elevatória e essa elevatória vai tudo para esse poço aqui de reservatório, né? Esse reservatório que não para elevatório, vai para esse reservatório, que é um poço de sucção da elevatória e é um reservatório para essa minha zona baixa, essa zona aqui de baixo. Então, para essa zona baixa, eu nem preciso da elevatória. Vem direto o fluxo de água e abastece ela. Já para a zona alta, eu instalo a minha elevatória e manda para um reservatório que vai distribuir para zona alta, que seria uma cota topográfica mais alta, tá? Zona baixa é uma parte da cidade que está numa cota topográfica mais baixa ali do que o reservatório. Pessoal, possibilidades tem inúmeras, tá? Nossa, é muita coisa que a gente pode ver. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender essa questão de concepção, da quantidade de possibilidades que eu tenho, da importância dos estudos e por que eu tenho que estudar para saber como é que eu vou alocar minhas unidades ali no processo, certo? Então, pessoal, eu vou pôr para vocês um vídeo lá no Moodle, assim vocês conseguem ver sobre o processo do sistema Cantareira, sobre o processo de captação de água no sistema Cantareira. E visualizando lá, depois a gente pode conversar isso numa próxima aula, o que vocês acharam da complexidade, tá bom? Agradeço a participação de vocês e até a próxima aula.